Boa noite, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez reunidos para mais uma edição do nosso programa das noites de terça-feira. Hoje, temos a honra de receber um grande nome do movimento operário e anarquista brasileiro, um homem que dedicou sua vida à luta por justiça e dignidade para a classe trabalhadora. Ele foi um dos protagonistas da organização sindical no setor da construção civil, enfrentou perseguições e prisões, mas nunca esmoreceu. Domingos Passos, muito obrigada por aceitar nosso convite. E mais do que isso, por sua militância incansável. Boa noite, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para relembrar essa trajetória. O anarquismo e a luta operária foram e sempre serão parte de mim, e é um prazer compartilhar um pouco dessa história com você e com os ouvintes. Domingos, além de militante, você era carpinteiro de profissão e atuou fortemente na organização dos trabalhadores da construção civil no Rio de Janeiro. Como foi essa experiência? Como o sindicato se estruturou e se fortaleceu? Ana, ser carpinteiro foi mais do que um ofício para mim. Foi onde entendi, na prática, a importância da solidariedade entre os trabalhadores. No Rio de Janeiro, a construção civil crescia rapidamente, mas os operários viviam em condições miseráveis, com jornadas exaustivas e salários baixos. Organizar o sindicato foi um desafio, mas também uma necessidade urgente. Nos reuníamos em associações de classe, discutíamos nossas demandas e convocávamos greves para pressionar os patrões. Eu sempre acreditei que o sindicalismo deveria ser combativo e autônomo, sem se submeter a partidos ou ao Estado. E essa luta, embora difícil, nos trouxe conquistas importantes, ainda que o governo tenha respondido com repressão. Então, sua atuação na construção civil foi fundamental, mas sei que sua militância foi além disso. Você esteve à frente da organização de sindicatos e federações de trabalhadores, sempre defendendo a autonomia operária e a ação direta. Como foi esse processo? Que desafios vocês enfrentaram? A organização dos sindicatos era essencial, Ana, porque só os próprios trabalhadores podiam conduzir sua luta de maneira independente, sem tutela de políticos ou patrões. No Rio de Janeiro e em outras cidades, ajudamos a estruturar federações operárias que conectavam diversas categorias, fortalecendo a solidariedade entre elas. Sempre defendemos que o sindicato não podia se limitar a negociações salariais, mas precisava ser uma escola de luta, onde os trabalhadores aprendessem a se organizar e a agir coletivamente. A ação direta era a nossa principal ferramenta. Greves, boicotes e sabotagens pacíficas mostravam que sem nós nenhuma fábrica, nenhum porto, nenhuma obra funcionava. E a repressão? Sim, enfrentamos forte repressão, prisões e perseguições, mas também vimos momentos de grande força. A greve geral de 1917 foi um desses momentos, quando metalúrgicos, têxteis, padeiros, alfaiates e chapeleiros se somaram ao movimento, paralisando a cidade e arrancando conquistas importantes. E em novembro de 1918, fomos além, inspirados pela Revolução Russa e pelo desejo de transformar radicalmente a sociedade, organizamos a insurreição anarquista no Rio de Janeiro. A ideia era mobilizar os operários para derrubar a exploração e instaurar um novo modelo social baseado na autogestão. Infelizmente, o levante foi duramente reprimido, com prisões e deportações, mas mostrou a disposição dos trabalhadores de lutar por uma sociedade sem patrões nem governos. Sua militância foi incansável, mas também atraiu a fúria do Estado. A repressão contra os anarquistas foi brutal, e você mesmo foi duramente perseguido. Pode contar um pouco sobre as prisões que sofreu, especialmente sua passagem pela colônia correcional de Clevelândia, um dos lugares mais terríveis para onde enviaram os militantes operários? De fato, Ana, a repressão foi impiedosa. Fui preso diversas vezes, mas nada se comparou ao que vivi na colônia correcional de Clevelândia, no Oiapoque. Ali o governo despejava anarquistas, militantes operários e qualquer um que desafiasse a ordem. As condições eram desumanas: fome, doenças, castigos brutais. Muitos companheiros não resistiram. Era um inferno pensado para nos quebrar. Mas mesmo ali, a chama da resistência não se apagava.
Entre os presos, continuávamos a debater, a fortalecer nossa convicção de que um mundo justo não se constrói com submissão, mas com luta. O que você acha do movimento sindical de hoje, com sindicatos ligados ao Estado, através do Ministério do Trabalho e, geralmente, aparelhados por partidos políticos? Olha, Ana, o que vejo hoje é uma grande deturpação do sindicalismo que defendíamos. No meu tempo, os sindicatos eram organizações independentes, construídas pelos próprios trabalhadores, sem amarras com o Estado ou com partidos políticos. A autonomia operária era um princípio fundamental, porque sabíamos que qualquer vínculo com o governo significava, no fim das contas, uma perda da combatividade. Hoje, muitos sindicatos estão atrelados ao Ministério do Trabalho e servem mais para manter a ordem do que para lutar pelos direitos da classe trabalhadora. São estruturas burocráticas que muitas vezes negociam com patrões e políticos sem consultar a base. O sindicalismo que eu defendi sempre foi aquele que pratica a ação direta, que nasce do chão da fábrica, do canteiro de obras, da oficina, e não dos gabinetes. Domingos Passos, meu camarada, quero agradecer imensamente por essa conversa. Foi uma honra ouvir sua história e sua visão sobre as lutas dos trabalhadores. Sua trajetória é uma inspiração para todos que acreditam na emancipação da classe operária. Eu é que agradeço, Ana. É sempre bom relembrar essas lutas e, mais do que isso, refletir sobre o presente. Eu me considero, antes de tudo, um operário negro. E sei que, no meu tempo, a luta antirracista não era uma prioridade entre os anarquistas. Não por falta de solidariedade, mas porque muitos acreditavam que a emancipação econômica resolveria todas as formas de opressão. Hoje vejo que o combate ao racismo está no cotidiano dos ácratas, e isso é fundamental. Mas há ainda outra urgência: recuperar o espírito combativo das organizações populares. Elas precisam voltar a ter a autonomia como princípio fundamental, sem depender do Estado ou de partidos que só buscam seus próprios interesses. A verdadeira força do trabalhador está na solidariedade e na ação direta. Sem isso, continuaremos presos a engrenagens que não são nossas e estarão sempre ativas para nos manter sob algum tipo de controle.